Oi, alunos! Estamos de volta e hoje nós vamos falar sobre a disciplina de História. Lá no nosso livrão, na página 218, nós vamos falar sobre grupos humanos e a população das cidades. Nós sabemos que a população brasileira ela é formada por diversos povos, tá? E essa mistura nós chamamos de diversidade. A diversidade ela foi influenciada pela cultura, pela tradição e pelos hábitos desses povos. Essa diversidade ela é étnica e cultural. Essa mistura da população ela foi influenciada por outras tradições, por outras culturas e tradições trazidas dos indígenas, dos portugueses, dos africanos escravizados. Os indígenas, o nome dado indígenas, é aquele que pertence a um povo, tá? E uma determinada região, por isso o nome indígena. Eles foram os primeiros habitantes das cidades. E nós vimos em estudos anteriores, no nosso livro 1, que os portugueses eles queriam chegar no território brasileiro e queriam o quê? Explorar as riquezas, certo? Mas para explorar essa riqueza, eles tinham que ter domínio sobre os indígenas. E eles tinham que enviar toda essa exploração de riquezas para o reino de Portugal. Mas já haviam habitantes ali, naquele território, que eram os povos indígenas. E os portugueses foram dominando eles, foram escravizando e assim foram tirando a cultura indígena, foram transformando os hábitos deles por ferramentas, né? E eles começaram a trabalhar com plantações, né? Eles trabalhavam nas plantações de cana-de-açúcar, trabalhavam explorando ouro, faziam outros tipos de trabalhos. E com isso, isso tornou fugas, né? Fugas, mortes, outros se converteram, né, à religião católica. Aos poucos, eles foram dominados. Os portugueses, eles pretendiam ter domínio geral. E para ter esse domínio, eles tinham que dominar os primeiros habitantes dali. E foram escravizando aos poucos. Foram escravizando eles aos poucos. Bem, nessa época, todos os índios, eles falavam a língua tupi-guarani. E os portugueses também, com o tempo, eles começaram a falar também a mesma língua. Só que Marquês de Pombal, ele queria que fosse falada uma língua só. E ele proibiu a língua tupi-guarani. Foi na época da Reforma Pombalina. Tá? Nessa época, aos poucos, ele foi inserindo a língua chamada basílica, que passou a ser falada por todos na época, por toda a população. A população que se integrava no sistema colonial brasileiro. Nessa época, vários colonos vinham da Europa e, sabe para quê? Para terem filhos com as índias. Sendo que essas crianças, elas tinham que já falar essa língua estabelecida por Marquês de Pombal. Então, a língua portuguesa, ela não foi algo que se deu assim de imediato. Foi algo que passou por um grande processo na época colonial. Bem,
Depois nós tivemos os afro-brasileiros. Sim, nós tivemos os afro-brasileiros, que há 300 anos atrás, no Brasil, eles começaram a migrar, né? Nós recebemos povos da África que foram escravizados. Eles não tinham liberdade para nada. Eles trabalhavam de graça, trabalhavam sem calçados, porque era uma ordem dos senhores, né, para identificar mais rápido os escravos naquela época. E eles trabalhavam sem receber salário. Eles trabalhavam nas lavouras, eles trabalhavam nas minas de ouro, eles trabalhavam nas plantações. Bem, vocês sabem o que é escravidão? Escravidão é quando uma pessoa, ela domina a outra, ela tem domínio sobre outra pessoa e essa pessoa passa a não ter liberdade. Ela é tratada como mera mercadoria, tá? Ela pode ser vendida, ela pode ser trocada e ela trabalha sem recurso nenhum salarial, ela não recebe pelo que ela faz. Isso é escravidão. E liberdade? Liberdade é quando uma pessoa é livre. Ela é livre para fazer o que ela quer, ela tem direitos respeitados e ela faz o que ela acha melhor para a vida dela. Essa é a diferença entre escravidão e liberdade. Bem, o grupo afro-brasileiro, eles tiveram assim grande contribuição cultural nessas misturas de povos, né? Eles tiveram grandes contribuições culturais para nós, os brasileiros, né? Tanto na culinária quanto nos instrumentos. Sim, na culinária, nós podemos dizer que eles contribuíram com alguns pratos até conhecidos por nós, que é o bobó de camarão, né? Ele é feito com aipim, o abará, ele é feito com feijão moído cozido, o vatapá, ele leva castanha de caju, leva amendoim, o acarajé, o acarajé também leva um bolinho de feijão e contém um molho ali, um molho e uns pedacinhos de camarão. Bom, esses são assim alguns pratos, né? Alguns conhecidos por nós, de origem afro-brasileira. Bem, e também dentro da origem afro-brasileira, nós podemos observar alguns instrumentos, né, como a cuíca, o berimbau, o afoxé, entre outros. Também foram se originando, né, e hoje podemos ver em algumas situações, em alguns momentos, esses instrumentos que foram da época, né, foram trazidos como cultura dos afro-brasileiros. Bem, uma curiosidade assim muito grande de algumas palavras assim indígenas, vou deixar aqui para vocês, que às vezes a gente escuta falar e falamos também e não sabemos de que origem partiu. Mas é o que eu já falei, são culturas que utilizamos até hoje e às vezes não sabemos a história, a origem, tá? Então eu vou falar algumas palavras indígenas e algumas palavras afro-brasileiras, para que vocês tomem conhecimento. Vamos lá. Palavras de origem indígena. Guaraná, a gente fala muito essa palavra, né? Guaraná, capivara, tatu, carioca. Então, essas palavras são de origens indígenas, entre outras também. Trouxe só algumas como exemplo. E também palavras como palavras afro-brasileiras, falada também muito por nós no dia a dia, como farofa, fubá, quitute, axé, caçula, moleque.
São palavras de conhecimento nosso, no dia a dia, não é mesmo? Às vezes a mamãe diz assim, eu preparei um bolo de fubá, vem aqui comer um quitute. Esse meu filho é meu filho caçula, não é assim? Então, daí a gente expressa essas palavras e não sabemos a origem. Por isso que eu trouxe aqui um pouquinho de conhecimento para vocês, certo? Bom, eu vou pedir para que vocês realizem a atividade de casa no livrão e na ficha. E eu vou pedir para que vocês peguem um lápis e o papel para anotar as páginas, tá bom? Então vamos lá, vamos anotar. Bom, no livro vocês irão realizar as atividades nas páginas 218, 219, 221, 223, 224 e 225. Nas fichas, vocês vão fazer da página 117 até a página 120, tá bom? E na próxima aula, nós vamos dar continuidade a esses grupos humanos, tá? Vamos dar continuação na nossa história brasileira, tá? Beijo!